Senhores, o plano é o seguinte. Os Estados Unidos vão deixar que termine o julgamento na Espanha contra Zapatero, seja qual for a sentença, para depois ativar o seu próprio processo, ativar a acusação direta contra Rodríguez Zapatero. E não é nenhum dos crimes pelos quais ele é acusado na Espanha. O que eles estão estudando principalmente agora é se vão ou não pedir a extradição de José Luís Rodríguez Zapatero e com qual argumento vão solicitá-la à justiça espanhola. Ele respondeu às perguntas do juiz, mas sem dizer nada. Uma espécie daquele truque dele de falar durante meia hora sem concretizar nada muito específico. E sim, relativamente tranquilo e muito convencido, muito arrogante, não teve Atitude de arrogância nem nada parecido, mas sim com uma segurança impressionante. Temos no comunicado de Zapatero, quando ele diz, estou lendo aqui, ele diz, possa ser constatada a inexistência de sociedades, dinheiro, produtos financeiros ou qualquer ativo, letra miúda com meu nome, com participação minha direta ou indireta. claro. Minha filha, não, se for da filha da mulher ou de algum laranja. Então, claro. Não exageremos, peço aos confidenciais que não sejam duros com o juiz Calama. Ele agirá como qualquer juiz em seu lugar. Eu digo isso sinceramente, acho que o tratamento que o juiz está dando é o mesmo que qualquer outro juiz daria a um ex-primeiro-ministro, porque eles são pura elite e não vão fazer nada diferente. E esse senhor apoiou a fraude. Esse senhor o que fez foi apoiar a fraude, endossar a existência de presos políticos, que as pessoas dizem 2.000, 3.000. Olha, na Venezuela não há menos de 6.000 presos políticos. Não há menos de 6.000 presos políticos. E esse senhor ia e falava em nome daqueles que o pagavam. Castillón Confidencial, De Albert Castillón. Bem-vindos, confidenciais. Obrigado por estarem aí. Preparem-se porque temos uma notícia de última hora que chega dos Estados Unidos sobre os planos do governo Trump e do Departamento do Tesouro em relação a Rodríguez Zapatero. Vamos contar tudo para vocês. E também confessar a vocês uma certa decepção que nos invade, porque hoje poderia ser o dia em que se descobriria o verdadeiro Zapatero. O amigo das ditaduras, o comissionista, o das propinas, o que esconde joias no escritório. Mas não. A ajuda do juiz Calama, que é quem o julga, faz com que hoje seja apenas mais um dia em que Zapatero lança mensagens escritas com frases tão surpreendentes como "Sou acusado de coisas muito graves". Peço a confiança de vocês, não vou decepcioná-los. Decepcionaré. Se alguém acreditava em Zapatero, não é o meu caso. Ele já o decepcionou há 20 anos quando andava junto com Hugo Chávez e Maduro enquanto matavam e torturavam seu povo. Ninguém acredita nesse Zapatero, mas parece que o juiz Calama sim. O que deveria durar 2 dias foi resolvido em 3 horas. Ele só respondeu ao seu advogado e ao juiz, não respondeu nem ao promotor, e todos, exceto o advogado de defesa, pediram medidas cautelares. A mais comum, pedida por todos, inclusive pelo promotor, foi a retirada do passaporte e a obrigação de se apresentar a cada 15 dias para evitar risco de fuga. Pois é, nem isso foi concedido. O juiz acredita que, por ser uma figura pública, ele não vai fugir. Olha, a gente já contou isso aqui, mas acho bom relembrarmos. Zapatero já tentou fugir. Ele já tentou escapar da Espanha há menos de um mês. No dia 18 de maio, avisam ele que no dia seguinte sua acusação vai aparecer e será tornada pública. E o que faz Zapatero? Ele não telefona para o promotor, não telefona para Sanches, não. Ele compra 4 passagens de avião na companhia Air Europa, para ele, sua esposa e suas 2 filhas. Destino República Dominicana. E aí, avião particular enviado por Sir Rodríguez, destino final Caracas. O plano estava feito, as passagens também. Quando sua querida Gertrudes, a secretária para tudo,
imprime os cartões de embarque, todos os alarmes disparam. E o SSS, o seletor secundário de supervisão de segurança, um código de barras que escaneia e gerencia. Estados Unidos, que verifica para os Estados Unidos quem voa em cada avião, é o que faz disparar os alarmes, avisam os Estados Unidos das intenções de Zapatero. E os Estados Unidos fazem duas coisas. Por um lado, evitam que Sir Rodrigues envie aquele avião particular para ir a Caracas. E 2, enviam 4 agentes do Departamento de Estado ao aeroporto de Las Américas, na República Dominicana, para interceptar Zapatero, caso ele realmente acabe viajando. As ordens que esses membros do Departamento do Tesouro tinham eram reter Rodrigues Zapatero para evitar que ele chegasse a Caracas e pudesse destruir provas. É possível até que o deportassem a partir desse momento. Mas tudo isso foi evitado com a imputação imediata do juiz Calama, com o cancelamento da viagem de Zapatero, porque sabia que sua saída já era impossível assim que essa imputação se tornou pública. O juiz Calama fez um favor para Zapatero? É possível. Ele é acusado de 6 crimes, sua imagem pública está destruída, até mesmo os do PSOE se afastam dele, mas é possível que com sua imputação ele tenha evitado ser deportado para a América do Norte. E é verdade o que contamos aqui. Há anos, Zapatero era presidente do governo e, como presidente, indultou um irmão do juiz Calama por alguns problemas econômicos como diretor de uma entidade bancária. Pode ser uma troca de favores ou porque ele gosta dele ou porque recebe ordens. Não seria o primeiro juiz que recebe ordens de alguém para que isso tenha consequências. Olhem, os 6 crimes que ele enfrenta podem se reduzir a 2 ou 3. Ele pode ser condenado e não tenham dúvida de que, se isso acontecer, Zapatero acabará sendo indultado. Ou pelo governo socialista que estiver no poder, ou pelo governo popular de Feijó. Estamos convencidos, isso sempre aconteceu. Uns concedem indulto aos outros, faz parte do bipartidarismo. Quem concedeu indulto aos Gal e aos ministros que estavam na prisão? José Maria Aznar. Sempre a troca de cadeiras. Com o que a justiça espanhola não conta, é com os Estados Unidos. E aqui eu conto para vocês a exclusiva de hoje. Os Estados Unidos, de fato, estão monitorando de perto tudo o que Zapatero faz. Está acumulando muita informação. Só divulgou aquela pequena parte do celular de Rojas, o proprietário da Plus Ultra na época, agora foragido. E suas conversas com o presidente da empresa, o presidente e o CEO, falando sobre Zapatero, sobre os favores que ele fez para ele. Parabéns, Julito, pelo resgate e essas coisas. Obrigado. Mas os Estados Unidos têm muito mais. Alex Saab colaborou sim, mas muito pouco. Ele ainda precisa confessar tudo o que sabe sobre Zapatero. E o Polo Carvajal também se ofereceu para fazer isso voluntariamente. Senhores, o plano é o seguinte. Os Estados Unidos vão deixar que termine o julgamento na Espanha contra Zapatero, seja qual for a sentença, para depois ativar a própria acusação, ativar a acusação direta contra Rodrigues Zapatero. E não é nenhum dos crimes pelos quais ele é acusado na Espanha. Não é por tráfico de influência, lavagem de dinheiro, contrabando, falsificação de documentos, crime fiscal ou organização criminosa, não. O crime pelo qual os Estados Unidos querem acusar e tem provas contra Rodrigues Zapatero é lavagem de dinheiro do narcotráfico venezuelano. Ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça. Nicolás Maduro teria que depor pela primeira vez na próxima semana diante de um juiz. A declaração foi adiada para 22 de julho. É possível que ele também faça algum comentário sobre Zapatero.
Será que Alex Saab, o Polo Carvajal, ou Maduro ou Cília Flores seriam capazes de contar tudo o que sabem sobre Zapatero para tentar reduzir suas penas? Portanto, sim, decepção na Espanha, mas esperança de que os Estados Unidos e sua justiça, muito mais independente que a nossa, coloquem as coisas em seus devidos lugares. O que aconteceu ontem é só o começo. Bem-vindos, nós investigamos. Castillón, Confidencial. de Albert Castillón. Senhores, vamos para Washington, porque lá estão nossas esperanças de julgar com todo o rigor da lei José Luiz Rodrigues Zapatero. Acabamos de contar para vocês que possivelmente ele será julgado lá, é o que recebemos, por lavagem de dinheiro do narcotráfico. Entendemos que é da Venezuela e estão sendo acumuladas provas. O que está acontecendo aí? Roberto Macedônio, companheiro da NTN 24, como vai aí de Washington? Como vai, Albert? O foco em Washington está no ex-presidente Zapatero do Departamento de Justiça, dependente da Casa Branca nos Estados Unidos. É preciso entender que a promotoria depende diretamente do governo. O procurador-geral do Estado faz parte do gabinete do presidente Trump neste caso. E não há dúvida de que estão coletando informações do Departamento de Segurança Nacional relacionadas às atividades ilícitas que o ex-presidente socialista possa ter cometido na Venezuela. O que é isso de lavagem de ativos? Olha, para entender isso é preciso compreender como pensa a administração dos Estados Unidos. Temos que pensar com a mentalidade norte-americana e nos colocar na cabeça do Procurador-Geral do Estado nesse caso. O regime da Venezuela para Washington, Alberto, não é um governo, não é um Estado, é um cartel de drogas com nome e sobrenome, o cartel dos sóis. A administração Trump e o Departamento de Justiça entendem, a partir do depoimento de testemunhas. Entre outros, Hugo Carvajal, ex-chefe da inteligência venezuelana, que apontou para Zapatero. Entendem que esse regime durante anos agiu como um cartel de drogas. Ou seja, traficou cocaína para os Estados Unidos da América e, com base nessa ideia, é com isso que sustentam as acusações formais, tanto contra Nicolás Maduro quanto, muito provavelmente, uma que está sendo preparada contra José Luiz Rodrigues Zapatero. Também por lavagem de dinheiro proveniente do narcotráfico, especificamente dinheiro do cartel dos sóis, que era controlado pelo regime venezuelano. É importante o testemunho daqueles que querem colaborar para reduzir a pena, e não só do Polo Carvajal, mas também de Alex Saab, laranja de Maduro. Me disseram que ele já colaborou no caso Zapatero. Desde que Alex Saab, o homem do dinheiro ilícito de Nicolás Maduro, foi detido pela segunda vez pelas autoridades dos Estados Unidos, de fato ele está testemunhando. Ele está sendo interrogado pelos promotores do distrito de Miami, que é onde está o seu caso. E no contexto desses depoimentos que ele está dando nos interrogatórios, houve acusações contra José Luiz Rodrigues Zapatero. Todos os processos judiciais se baseiam no testemunho das testemunhas, Albert. E Alex Saab sabe perfeitamente até onde ia o último centavo do cartel dos sóis, que era liderado por Nicolás Maduro, porque ele era o administrador, como você disse, o laranja de Nicolás Maduro, o homem do dinheiro ilícito do cartel dos sóis. Ele sabe como esse dinheiro era lavado e qual foi o papel de José Luiz Rodrigues Zapatero nesse processo de lavagem de dinheiro proveniente do narcotráfico. Portanto, o seu testemunho está sendo fundamental para que o Departamento de Justiça elabore esse relatório, esse indictment, que é a palavra jurídica em inglês, imputação seria em espanhol, essa imputação contra o ex-presidente. Agora, o que Washington não vai fazer é se antecipar à justiça espanhola. Portanto, aqui está sendo redigida uma imputação, um indictment contra José Luiz Rodrigues Zapatero, que será emitida ou não dependendo do andamento da justiça espanhola. É importante. Que triste, Roberto. Na Espanha, ninguém acredita que ele vá para a prisão e muitos confiam na justiça americana porque aí vocês são mais independentes do que aqui. Aí sim há separação entre o legislativo, o executivo e o judiciário mais do que aqui, não é? Sim, e além disso,
Há uma separação total de poderes de fato entre o poder judiciário, o legislativo e o executivo. Mas além disso, Albert, há um ponto-chave em todo esse processo. Se as testemunhas indicarem que José Luís Rodrigues Zapatero realizou alguma transação econômica ilícita com contas em território norte-americano nos Estados Unidos, ou seja, se houve lavagem de dinheiro, lavagem de capitais nos Estados Unidos, vão pedir a extradição dele. A Justiça dos Estados Unidos, a primeira coisa que fará será pedir à Justiça Espanhola a extradição de José Luís Rodrigues Zapatero. E, de fato, fontes do Departamento de Justiça me disseram que o que estão analisando principalmente neste momento é se vão ou não pedir a extradição de José Luís Rodrigues Zapatero e com qual argumento vão solicitá-la à Justiça Espanhola. Mas se o crime foi cometido em território deste país, se o crime fiscal foi cometido na América do Norte, eles pedem a extradição, existe tratado de extradição e a Justiça Espanhola teria que extraditar José Luís Rodrigues Zapatero. Embora me digam que a assinatura final da extradição, como aconteceu com o Polo Carvajal quando estava aqui, é feita pelo Conselho de Ministros. Sánchez poderia se recusar a extraditá-lo? Claro, em um governo responsável, ao ver um governo que não é o caso. Não é o caso, exato. Teriam que respeitar a extradição e, sem dúvida, teriam que entregar José Luís Rodrigues Zapatero se os Estados Unidos pedissem. Eles não têm escolha devido a um tratado. Violá-lo seria errado. Porém, não confio que Pedro Sánchez respeite essas normas e tratados internacionais da Espanha. Se não extraditar José Luís Rodrigues Zapatero, violaria o tratado assinado entre Espanha e Estados Unidos. A Espanha estaria entrando novamente em outra crise com a administração Trump, em outra ruptura das relações institucionais e diplomáticas. Portanto, em uma situação normal, eles não poderiam se recusar a extraditá-lo. Mas, particularmente, eu desconfio, sabe? Acredito que o Conselho de Ministros poderia recusar, o que seria grave e teria consequências para a Espanha. Bom, senhores, o importante é que Roberto Macedônio nos confirma tudo o que estamos contando. Aí a máquina está em funcionamento, aí a separação de poderes e aí eles não esquecem. Se alguém lava dinheiro do narcotráfico e prejudica os Estados Unidos, lá eles não viram a página como aqui. Parabéns, aliás, Robert, que você foi mencionado como um dos 50 hispânicos mais influentes de toda a Hispanoamérica. Estamos muito orgulhosos de um espanhol como você estar nessa lista. Obrigado, Albert. Tudo começou com você e você sabe disso. Tudo começou com você há alguns anos. Obrigado. Vamos seguir investigando. Obrigado. Um abraço. Castellón Confidencial. Senhores, aconteceram muitas coisas que precisam de explicação no julgamento de hoje de Zapatero. Esperava-se que durasse 2 dias. Durou 3 horas. Só deixaram entrar a acusação popular do PP. Não entendo por que os outros não puderam entrar. Todos pediam até o Ministério Público a retirada do passaporte como medida cautelar. Não tomaram nenhuma. Precisamos de explicações. Senhor Javier Pérez Roldán, acusação popular. Haste oír. Como vai o senhor? Que dia, hein? Foi um dia tremendo e cheio de surpresas inesperadas. Por que não entraram mais acusações populares além do partido PP? Porque já está virando um costume na Audiência Nacional que, quando unificam as acusações, só deixam entrar a acusação em que as outras foram unificadas. Neste caso, além disso, com a gravidade de que unificaram nele e houve sérias divergências. Não pelo advogado do partido PP, que sinceramente é um excelente advogado, uma excelente pessoa e um cavalheiro, mas porque o partido PP não estava disposto a pedir a prisão preventiva. E o resto das acusações, sim. E não nos deixaram entrar. É uma atitude, além disso, de desprezo pela advocacia. E eu digo por quê? Porque só deixaram entrar Alberto Durán, que é o advogado do PP. Tiraram o celular dele. É como se alguém estivesse entrando na prisão. Faltou pouco para pedirem o cinto e os cadarços do sapato. Pediram o celular dele lá dentro por motivos de segurança. Não há conexões Wi-Fi. Você não pode usar um computador nem ter conexões. E ainda proibiram que ele fosse acompanhado por alguém do escritório. Claro, o motivo é que Zapatero não quis depor sobre as acusações.
Mas se ele quiser declarar, é lógico que em um processo volumoso você peça ajuda de alguém para dizer, olha, procura tal folha para mim que não estou achando a referência no processo todo. Nada. Nada de nada de nada. E deixando de lado as acusações populares, especialmente as capitaneadas por um partido político. E não é uma crítica em si ao partido político, mas sim, de modo geral, ao sistema de partidos. Os partidos não têm as mesmas intenções nos procedimentos, nem as mesmas pretensões que pode ter a sociedade civil. Sem dúvida. Não, me refiro apenas ao seu jeito, ao resto das acusações que existem e que fazem parte da sociedade civil. Sem dúvida. Como é possível, se até o Ministério Público pedia a retirada do passaporte, que não ofereçam nenhuma medida cautelar? É como se o juiz confiasse na palavra dele quando temos suspeitas, para mim certezas, de que ele já tentou fugir no dia em que foi notificado da acusação. Pois é inexplicável porque a decisão tem uma fundamentação para não determinar nenhuma medida cautelar, uma fundamentação feita de recortes e colagens, não entra em detalhes. E a verdade é que ele está sendo acusado de lavagem de dinheiro e de estar no topo de uma organização criminosa. Como se lava dinheiro? A pessoa usa a lavanderia da frente ou vai ao exterior. Deviam tirar seu passaporte. Mas além disso, ele também dificultou a investigação. Por um lado, ele se recusou, durante a busca, a abrir o cofre forte e só depois que o ameaçaram, dizendo que se ele não abrisse, explodiriam a porta, foi que ele concordou. E aí encontraram as joias, o tesouro do pirata. Só assim ele aceitou. Hoje ele depôs ao juiz, mas não falou ao Ministério Público. Um ex-presidente do governo, todo mundo está dizendo, poxa, como é que vão mandar um ex-presidente do governo para a prisão? Bom, então é o mesmo argumento. Como é que um ex-presidente do governo não presta depoimento ao Ministério Público que está defendendo a legalidade e o princípio da legalidade? Claro, parece que ele não vai querer colaborar e é que havia motivos para a prisão, porque há risco de fuga. Existe, porque de fato consta que havia uma passagem no dia em que foi notificada a decisão de abertura do processo. Ele tem relações internacionais de alto nível. Parece que ele tem bens econômicos no exterior. Vale lembrar que o cofre com joias está no escritório dele, já que sua casa não foi revistada. Como sabemos se ele não tem mais dinheiro em casa? Ou mais joias? E contas aparecem na investigação. Quem pode ter contas no exterior em paraísos fiscais? Esse homem vai para a China. E agora, a China vai devolver para nós? Vai embrulhar para a gente com laço? Vai devolver numa R$20 agora por €1? A gente não entende isso. E se você já está sem explicação, imagine como estamos nós da sociedade civil, que investigamos um pouco o caso. Ficamos com a impressão de que vão colocar um tapete vermelho para ele e tratá-lo com todo o cuidado durante todo o processo. Já deixaram ele entrar como autoridade. Ele saiu cumprimentando, entrou cumprimentando. Todos os espanhóis já sabemos que não somos iguais perante a lei, infelizmente. Mas eu vejo muitos privilégios para Zapatero. Por quê? É coisa do juiz Calama, como dizem, porque ele perdoou o irmão dele há anos? Bom, eu não sei se esse é o motivo, mas evidentemente, se em vez de Zapatero fosse acusado alguém de ser o chefe de uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro, achamos que essa pessoa não estaria em prisão preventiva. Estaria sim. Aqui a única diferença é que ele é o ex-presidente ou ex-ex-presidente da Espanha. Ponto. Não tem mais nada. Porque até a entrada e a saída... Bom, vamos deixar isso passar dizendo que foi um favor feito aos corpos de segurança, à polícia, para facilitar um pouquinho as medidas de segurança e para que eles tenham menos risco. Vamos ver por esse lado. Vamos admitir que ele entre e saia de forma privilegiada. Mas com certeza que ele não se lembre quando pede. Além disso, o Ministério Público, a retenção que só estava sendo solicitada pelo Ministério Público e pela acusação popular unificada do Partido Popular, retenção do passaporte, proibição de saída do país, e registrar ou a apresentação de pus-alta nos tribunais no dia 1 e 15 de cada mês. Depois, se as demais acusações populares, e nisso o advogado do Partido Popular, Alberto Durán, foi um cavalheiro, foi dito, ele não pediu, mas disse que iriam querer pedir a prisão. Bem, eu represento aqui o Partido Popular e o Partido Popular só quer aderir ao que o promotor solicita e que nada tenha sido acordado, nem mesmo a proibição de saída do território nacional. É algo inexplicável de todo ponto de vista.
Se não há uma espécie de, não sei se acordo, porque, claro, ao Partido Popular pode interessar que se aprofunde a investigação. Quando vai sair por meio de um escândalo, e quando é escândalo, há ministros do Partido Popular por trás, como Alonso, parece tudo, infelizmente. Então, uma espécie de teatro, de pantomima mais própria das óperas de David Sanchez do que daquelas óperas inexistentes, óperas fantasmas, que seria de um processo judicial. Quando vamos vê-lo de novo, quando acha que vai voltar ao tribunal, ele terá que dar explicações sobre as joias, não é? Ele disse para darem a ele uma semana, 10 dias, e eu suspeito que é para preparar, para cozinhar e pré-fabricar uma espécie de álibi. Porque se realmente foram presentes, eu diria, olha, a documentação está no exterior, precisam me enviar, mas já te digo que quem me deu foi fulano de tal. Nessa data, ao menos adiantaria algo. Mas essa palhaçada de dizer, bom, ele vai vir depor, e outra palhaçada, ele disse isso lá dentro, na sala, e depois na nota à imprensa que tornou pública. Bom, então os seus representantes, não, segundo foi divulgado, e o que ele diz em seguida é que voluntariamente ofereceu ao tribunal a possibilidade de investigar as sociedades ou propriedades que ele tenha fora da Espanha. O juiz disse, isso nem é necessário, aqui fazemos de ofício, questionando o relato. Incluir isso na nota à imprensa é tratar os espanhóis como tolos. Sim, mas já estamos acostumados, isso nos deixa muito tristes. Todo esse cenário que estamos vendo, essa situação tão absurda, quem está no comando aqui é o Zapatero, não o juiz. Essa é a sensação que temos e é lamentável, Javier, é lamentável, esperávamos outra coisa. E o governo do EP, esse ponto, né? O Pedro Sánchez, famoso pelas agendas da Leire, está satisfeito, porque tinha medo de ver se o Zapatero ia dizer alguma coisa, mas ele já disse. Nesses dias não esperemos com expectativa a declaração do Zapatero. E a imputação, de alguma forma, de algum ato irregular do Pedro Sánchez ou do PSOE, porque o Zapatero é PSOE puro. Portanto, ele pertence a essa Rosa Nostra, a essa máfia, a essa família. E não vai se expor, não vai revelar as vergonhas dos seus. Não vai denunciar nada que possa comprometer o PSOE, e essa é uma realidade, que o perigo não é o Pedro Sánchez, no caso não é o PSOE. Ainda nos resta uma esperança, ele colocou a culpa no Júlio Martínez, suposto laranja, talvez ele se canse de levar a culpa sozinho e fale. Recebeu algo sobre o Júlio Martínez? Sim, ele vai para a junta, que vai colaborar e que vai ser uma colaboração muito mais sincera e mais comprometida do que a do Aldama. Agora, ele também vai ter que escolher a sua estratégia processual, mas eu acho que essa é a única estratégia que resta para ele. Porque ele, tem fortuna de família, então não precisa muito do dinheiro, porque já tem dinheiro próprio. Isso, por um lado, por outro lado, tudo indica que ele vai acabar pagando por todos os erros. E, logicamente, ele vai tentar dizer que não. A última pergunta. A atitude de Zapatero, pelo que te contaram dentro do tribunal, é a mesma que fora? Altivo, sorridente, olhando para a câmera ou não? Sim, foi. Além disso, bem típico dele, da sua atividade política, no sentido de que falou, respondeu às perguntas do juiz, mas sem dizer nada. Uma espécie daquele truque dele de falar durante meia hora sem concretizar nada muito específico. E sim, relativamente tranquilo e muito convencido, muito arrogante. Ele não teve atitudes arrogantes nem nada do tipo, mas sim uma segurança impressionante. Isso de entrar como se fosse uma estrela do rock, cumprimentando quando as pessoas que ele cumprimentava estavam gritando com ele, chamando-o de corrupto, delinquente, criminoso. Cara, parece que é demais, não sei como dizer, cara, rocambolesco. Estamos em um momento em que ele só pensa nos seus para que não se sintam enganados, seus eleitores, aqueles que apoiam o Partido Socialista, como se isso fosse uma campanha eleitoral. Não, há sérias suspeitas e evidências, mas ainda não provas, até que haja julgamento funcional. Algumas enviadas de maneira muito séria pelas autoridades norte-americanas, que são gravações, mensagens que deixam muito clara a possibilidade de inúmeros crimes. Essa atitude só é normal se ele tiver certa segurança de que seus vão ajudá-lo de alguma forma. Impressionante, os seus vão resolver para ele. Alguém deve ter dito para ele ficar tranquilo, que isso se resolve.
Não te incomodo mais, sei que você tem tido dias de muito trabalho. Javier Maria Pérez Roldan, muito obrigado. Muito obrigado a vocês, como sempre. Um abraço. Castillón Confidencial, de Alberto Castillón. Esperamos você na Casa da Água com Gás. Vichy Catalã. Senhores, aconteceram muitas coisas, nos contam muitas mentiras e pouquíssimas certezas. E no caso Zapatero ainda mais, onde a mídia está em cima, os favoráveis desculpam tudo, até as joias. Não param de dizer na mídia sanchista que o valor das joias não era o mesmo quando estavam na origem. É impressionante. No relatório apresentado pela empresa ao juiz, consta que as joias são recentes. A palavra é recente. Ou seja, nem herança, nem mudança de preço com o passar dos anos. Bom, tem tanta coisa para contar para vocês. Preparem-se, Roberto Crowdy, bem-vindo. Como você está, psicólogo, youtuber? Muito obrigado. E aí, Alberto, meu Deus do céu, Espanha na terapia, Alberto, Espanha na terapia para se vacinar? Desses trapaceiros da linguagem, desses prestidigitadores da semântica que querem nos enganar, querem nos hipnotizar com suas retóricas. Tivemos a diretora da Guarda Civil com um ato de histrionismo performático impressionante. Hoje, Zapatero com uma carta que precisa ser analisada, uma carta para manipulação psicológica. É impressionante o que temos. Temos que nos vacinar contra a manipulação e a propaganda sanchista, que é o verdadeiro mal, é o câncer desta sociedade e um câncer para o Estado de Direito. Sem dúvida. Ainda bem que estamos aqui, uma boa equipe, para que vocês tenham opinião própria e vejam onde estão sendo enganados. Hoje vamos mostrar exatamente os lugares onde ocorre o engano. Está conosco Roberto e pedimos que o genial José Luiz Rancânio fique aqui um pouquinho. E aí, produtor, como você está? E aí? É um prazer estar com você, Roberto e os Confidenciais. Cada dia estou mais convencido de que é preciso olhar por trás de uma câmera e com distância o que está acontecendo na realidade espanhola para poder analisar com um pouco de distância, de calma, porque compartilho a opinião do Roberto. Acho que é extremamente grave o que está acontecendo. E se vocês me permitem, para começar, eu gosto que a justiça seja extremamente garantista. Deve ser extremamente garantista, principalmente quando você está avaliando ou precisa fiscalizar assuntos que têm a ver com a liberdade das pessoas e com seu patrimônio. Mas que valha para todos os espanhóis, não só para alguns. Claro. Se fosse você, Roberto, ou eu no lugar do Zapatero, teriam tirado nosso passaporte. Teriam nos colocado em prisão preventiva. Vamos, nada a ver com o que fizeram com o ex-senhor presidente, que se acha. Calama acredita na palavra dele e eu não consigo entender. Olhem, vocês vão me permitir, a entrada do Zapatero não é qualquer coisa. Zapatero sabe que vai ser vaiado. Ele está morrendo de medo. Faz 30 dias que não aparece em nenhum meio de comunicação, nem em foto, nem em nada. E ele vira a cabeça e sorri acenando como faz Sanches quando é xingado. Que faz esse gesto disfarçando diz, vamos ver se alguém acredita que vieram me aplaudir. E cola, né? Essa é a cena. Por que ele para? Por que sorri? Por que cumprimenta ao Robert? Há duas interpretações aqui. Digamos, a doentia e a política, certo? Ou seja, pode ser um gesto de cinismo, não é? De soberba e cinismo, através do qual ele quer, de certa forma, anular todos esses gritos, mostrando um sorriso cínico, obviamente. Porque ele diz... Vocês gritam comigo. E eu respondo com um beijo, tá? Com um beijo, com um sorriso, tanto faz. E depois temos outra, e eu aposto mais nessa segunda. E é o típico controle obsessivo da narrativa que vem da escola de propaganda social comunista soviética.
Ou seja, eu tenho que me mostrar sempre de uma maneira, independentemente do contexto, o que gera uma tensão. A dissonância gera uma distância do contexto. Por essa razão, o comunismo caiu por causa disso. Porque a elite comunista da Rússia vivia à margem da sociedade porque tinha se formado uma seita e não prestava atenção ao que o povo demandava. No final, eles vivem em um mundo que se torna a própria narrativa deles. Você conhece essa frase, não é? Que diz, que recita algo assim como uma mentira repetida e repetida 1000 vezes, acaba se tornando uma verdade. O típico obsessivo vem... Social comunista soviética. É o típico que vem da escola de propaganda social comunista soviética. Eu acredito muito mais nessa segunda versão, porque as pessoas ao redor dele dizem que ele está convencido de que é inocente. Ou seja, andar com os Rodrigues, Delcy e Jorge pela Venezuela, não dar atenção aos presos políticos, fazer negócios com a China, com o petróleo, receber propinas daqui e dali, ele acha que é legal. E nem vou falar sobre ter mais de 2 milhões em joias. Sim, Zapatero vive dissociado, totalmente dissociado da população em geral. Que tá, Mas cuidado, Alberto, Roberto, aqui existem duas realidades. Existe a realidade judicial, que tem seus tempos, tem seus procedimentos, mas Zapatero está jogando em 2 cenários. Ele tem que jogar no terreno judicial, onde sabe desde o início que será bem tratado. Ou seja, que será tratado de uma maneira condescendente pelos tribunais de justiça, porque é um ex-presidente, porque é um precedente, porque há outros ex-presidentes do governo. Mas ele ainda atua no cenário da política, no palco, digamos, que todos os espectadores observam. E eu quero dar a vocês alguns dados que me surpreenderam. Primeiro, os advogados de Zapatero não são os advogados de Koldo, nem os advogados de Ábalos. Zapatero conta com um bom advogado e ótimos assessores. Ele parecia sorridente, com o cabelo cortado, bem vestido e sem nenhum, como eu diria... Aparentemente não parecia um homem abalado, um homem perturbado, um homem ferido. Ele não dava essa impressão, ainda mais se você comparar com os outros personagens que eu te mencionei antes. E esse é o jogo da propaganda. Esse é o jogo que Rodrigues Zapatero está jogando neste momento, porque ele sabe que vai ser muito difícil acabar indo para a cadeia. Não digo que ele será condenado, mas é muito difícil que vá para a cadeia. Mas no jogo do cenário público, político, ele está fazendo política. A política que, como bem disse Roberto, os propagandistas socialistas e comunistas costumam fazer muito bem. Vocês não me permitem? Vocês me permitem acrescentar um caso que vimos há 2 dias, que é exatamente o que pode acontecer com Zapatero, de acordo com o que José Luiz acabou de dizer. E foi a surra que Ilia Topuria levou no domingo à noite. Depois de ficar um ano sem lutas, mas imerso em uma bolha de validação ao seu redor. Visitando Trump, indo a programas de televisão, o que o levou a se desconectar e acreditar no próprio personagem. Com uma trajetória de 17 vitórias, acho que eram, ou 18, 17 vitórias, até o momento em que o primeiro round foi relativamente bem para ele e depois perdeu. Cuidado, porque o que José Luiz acabou de comentar pode ser o mesmo que pode acontecer com Andrés. Ao Zapatero, é para situar vocês, ou seja, eu ainda ouço na mídia. Zapatero, uma carreira impecável, uma imagem perfeita. Ora não, isso só pensa quem não sabe o que o Zapatero fez. Há um mês, Maria Jesus Monteiro o levou para as eleições andaluzas e o apresentou assim. Temos sempre a honra de tê-lo como referência deste partido. E eu sempre digo, eu quero ser, daqui a alguns anos, quando deixar de ser presidenta, como o presidente Zapatero. Sim, ou seja, quer ser presa, né? Mas aí cada um com o seu. Mas esse personagem era o exemplo, o farol, e de repente virou um derrotado, o capacho, aliás, enganando a imprensa mais uma vez. Esta é a saída de Rodrigues Zapatero. Ele saiu pela porta dos fundos do tribunal, mas enganou a imprensa. Seus assessores disseram aos jornalistas que ele faria uma declaração, pediram para que se reunissem em um canto e colocaram o carro oficial na frente. Tudo indicava que ele estava prestes a sair. O que ele fez?
Saiu pela porta dos fundos, o carro oficial arrancou e ele fez que nem viu ninguém. Ele já não nos enganou quando fez a declaração no jardim milionário da sua mansão, lembra, né? Que toda a minha atividade pública e privada sempre foi realizada com absoluto respeito à legalidade e também que, nos próximos dias, atenderei aos meios de comunicação. Bem, faz um mês que ele não atendeu nenhum meio de comunicação. Nem vou pedir para ele fazer uma coletiva de imprensa, mas nem para a UNO, que fariam até massagem nos pés dele. Bem, a orquestra de violinos do Hastioir, como sempre, deu o tom no julgamento de Zapatero. Vamos, partisanos, à luta! Para eu me transformar em o novo rico? Porque o socialista tem pouco, mas está disposto a dar muito. Não me digam que não tem graça o Belachel aqui cantando na porta. Arrancanho, você teria feito disso um documento. Sim, mas eu não sou otimista, Albert. Quero dizer, para mim, se eu tivesse que tirar algumas conclusões hoje, a principal que eu tiraria é como é verdade isso de que todos somos iguais, mas alguns mais do que outros. A casta está em outro lugar, há um jogo diferente para eles. Ou seja, entra por uma porta especial, sai com um carro oficial, tem um tratamento privilegiado. Na verdade, olha as capas hoje, as manchetes, né? É algo como se o juiz ainda não acreditasse totalmente nele e ainda há indícios de criminalidade. Mas é uma sentença muito branda. Ou seja, eu não acredito, falo sinceramente, que Rodríguez Zapatero esteja muito preocupado com seu destino judicial na Espanha. Agora, Sr. Zapatero, se tiver que enfrentar algo parecido nos Estados Unidos, onde o senhor não é ex-presidente nem ocupa um cargo político relevante, vai passar por maus bocados, porque lá não vão aplicar esse tipo de justiça. Acredito que ele se preocupa mais com o que pode acontecer fora do país do que dentro. Como falei, no caso das joias, isso é relativamente fácil para ele. Ele dirá que foi presente, não lembra quem deu, pagará a multa e o crime fiscal terminará aí. Mas o que pode acontecer com ele fora da Espanha é perigoso. Na Espanha, Albert, vai ser muito difícil ver um ex-presidente ir para a cadeia. Eu diria que é quase impossível. Mas enfim, vamos ver. Concordo, e isso é um péssimo sinal para a justiça espanhola. As palavras. Olha, ontem Mercedes González já manipulou as palavras para mentir, que é o que a maioria dos membros deste governo faz. A diretora-geral da Guarda Civil primeiro disse 20 vezes aquele nunca jamais. Nunca tive reunião com a senhora Leideria. Nunca jamais. Bem, em poucos minutos a língua se solta. Tomei 2 cafés com a senhora Leideria. Ou seja, agora tomam café sem se reunir? Como isso tudo? O comunicado de Zapatero é uma manipulação de palavras. Você tem analisado isso, Roberto? Aqui ele fala que sempre agiu com decência e honestidade. Peço confiança a vocês. Não vou decepcioná-los. Vamos. Parece uma carta escrita por um padre em confissão, não é? Parece a declaração que Ábalos deu quando foi dizer que não tinha nada. Mas nem mesmo a secretária. É o mesmo esquema, é a mesma estrutura, o mesmo controle obsessivo da narrativa, onde eles brincam com o thrillerismo semântico. É como, para a gente ter uma ideia, Alberto José Luiz, é como aqueles contratos com letras miúdas. As declarações deles sempre são contratos com grandes manchetes, mas que têm letras miúdas. Veja, ontem mesmo disse Mercedes González, nunca jamais me reuni com Lady Diz. E depois diz baixinho, numa segunda frase subordinada, para assuntos dos esgotos. Para assuntos, ou seja... princípios de especificidade. O nunca jamais é um princípio absoluto. O nunca jamais não pode estar na mesma frase que uma especificação, porque é um termo absoluto. Nunca jamais. Mas eles brincam com isso. Eles colocam as letras miúdas para assuntos de esgoto. Certo. O mesmo que temos no comunicado de Zapatero. Quando ele diz, estou lendo aqui, ele diz, possa ser constatada a inexistência de sociedades, dinheiro, produtos financeiros ou qualquer ativo, letra miúda, seja de minha titularidade ou de forma indireta,
Claro, de minha titularidade. Quer dizer, não, mas se for da filha dela ou de um laranja, claro. Então, mas aí já... Mas o peronismo daqui é manipulação mental, sim, mas, bom... Mas é o Roberto, que é psicólogo, ele tem isso claríssimo. Nunca, jamais. Mas um pouquinho é negar a primeira afirmação que fez. Isso é psicologia básica. Isso é o básico, né? Olha, quero comentar algo que vi ontem com a diretora da Guarda Civil. O que mais me chamou a atenção e o que mais me irritou. Vocês viram o tratamento cortês que o presidente da comissão do Senado do Partido Popular lhe dispensou imediatamente antes de depor? É isso que tem que acabar na maldita democracia espanhola. Mas como é que você trata alguém de forma educada? Como se tivesse, como eu diria, como se a pessoa com quem você está lidando merecesse um tratamento especial pela sua dedicação, pelo tempo que dedicou e pelos esforços à Guarda Civil, mas não merece. Que não... Isso é o que estraga a democracia. O que faz a democracia não ser crível. O que faz com que essa comissão me pareça uma farsa. Totalmente. Parece que estão entre amigos e que chega o momento em que, quando a câmera liga, ato primeiro. Vamos lá, vamos subir ao palco do teatro. Isso me chamou muito a atenção porque, no mais, acho que a diretora da Guarda Civil não acredita que exista algum espanhol razoável que acreditou nela. Nada do que ela disse. Mas continua sendo. Permanece diretora-geral da Guarda Civil? É curioso porque os apoios a Zapatero continuaram depois da declaração. Digo isso porque muitos queriam mudar de lado, principalmente no PSOE. Mas vendo que o juiz Calama nem sequer tira o passaporte dele e que ele faz esses manifestos falsos e pomposos, por enquanto eles aguentam firme. Opiniões. Juan, Ana, Alberto, Pablo, Sol e Fabián. Ana, prestem atenção, isso é importante. Hoje mesmo, Sanches, enquanto Zapatero prestava depoimento, recebeu quem na Moncloa? O embaixador dos Estados Unidos. O embaixador do lugar onde talvez ele acabe sendo julgado. Vamos ouvir. Para mim, a garantia mais forte que nós, espanhóis, podemos ter é que os Estados Unidos tomem uma atitude, intervenham e estejam por trás de exigir judicialmente ou extraditar Zapatero. Essa sim é uma justiça forte e independente. Eu acho muito estranho que Pedro Sanches, que não gosta do Donald Trump de jeito nenhum, nem dos Estados Unidos, que está sempre insultando eles, sempre está contra os Estados Unidos. Como é que ele vai lá conversar? Por que ele falou com o embaixador dos Estados Unidos? Ele não foi conversar pelo bem comum da Espanha e dos Estados Unidos? Sabe por que ele foi conversar? Para que os Estados Unidos retirem a condenação do Zapatero. Queria deixar minha opinião sobre o juiz que conduz o caso do Zapatero. Eu acho que é um juiz escolhido a dedo. Eu acho que ele é o juiz ideal justamente pelo que fizeram com o irmão dele. Ele vai colocar ou tirar coisas para que fique só no mínimo, para que a opinião pública se sinta satisfeita e para que Zapatero saia bem. Da lei Rico nem a máfia escapou. Aqueles sim eram pesados. Esses aqui são crianças de creche perto dos outros. Se for a lei Rico que esqueçam os 10 anos, isso vai superar a prisão perpétua? Mas tomara, Frank, que o Trump realmente dê uma ordem, que esse filho de Satanás, tomara que um avião caia em cima dele, que traiam quem for e que o Trump pegue ele por ódio ao Sanches e a todos. De qualquer forma, o ouro com Zapatero era tirado da Venezuela, passava por um processo para ser fundido e chegava a Dubai, onde era trabalhado para fazer a famosa joia. Mas as famosas gemas vêm da Tailândia. Quem esteve na Tailândia? O irmãozão. É verdade, morando mais de um ano na Tailândia, o irmãozão. Vamos ver se ele trouxe algumas peças. Não se esqueçam que os Estados Unidos têm muita documentação. Contamos isso no começo. Espera-se o depoimento de Alex Saab, o laranja de Maduro, que também sabe, e do Polo Carvajal, que já disse que quer contar coisas sobre Zapatero. Por enquanto, só entregaram algumas mensagens de WhatsApp através da rede Sina, que não é do WhatsApp, entre o CEO da Plus Ultra e o presidente da Plus Ultra. Interpretamos essas mensagens, a Telemadrid fez isso e explica claramente a quem pediram ajuda.
Você sabe como chegamos às conexões políticas e à questão de ajudas e financiamento? Roberto comentou e eu encaminhei por 2 caminhos. Tu sim que vá para Ávalos? Ou alguém com Zapatero. Vai lá, Zapatero. Zapatero, Alcolita, Sanches, Ávalos, novos amiguinhos. Isso foi pouco antes. Depois eles recebem o resgate. E é Julito Martínez, o suposto laranja de Zapatero, quem diz ao CEO da empresa, conseguimos. E o outro responde, parabéns. E o presidente envia esta foto tomando champanhe e ostras com o dinheiro dele. Claro, porque todos nós pagamos por isso. Tem imagens, Rancanho, que não vamos conseguir tirar da cabeça, como essa das ostras. E o champanhe, como as joias de Zapatero. Ou como aquele vídeo de um avião da Plus Ultra. Que algum dia vamos mostrar o vídeo em público, espero conseguir o vídeo. E cheio de pacotes brancos de cima a baixo. Isso vale mais que qualquer declaração. Como a imagem que você colocou outro dia, que é devastadora, que mostra o juiz peinado pegando um ônibus. Para mim, é, como eu diria, a melhor campanha que alguém poderia fazer para limpar e melhorar o bom nome do juiz peinado. Albert, já falei isso várias vezes, né? Uso Jogos Vorazes porque quase todos conhecem o filme. Eu poderia falar sobre o que fez um amigo meu, Patrícios e Plebeus, aqui, ou todos patrícios ou todos plebeus, mas reparem qual era a dupla realidade do dia. Por um lado, você tinha o povo gritando ladrão, corrupto, e tinha o establishment chegando de carro oficial pela porta onde entram os juízes com um tratamento judicial privilegiado. Não se veem, não vamos exagerar, eu peço aos veículos confidenciais que não peguem pesado com o juiz Calama. O juiz Calama não vai fazer nada diferente do que qualquer juiz faria em sua posição. Eu digo isso sinceramente. Acho que o tratamento que o juiz está dando é o mesmo que qualquer outro juiz da magistratura daria a um ex-presidente do governo, porque eles são pura elite e não vão fazer nada diferente. Outra coisa seria se fôssemos julgados, eu, você, Alberto ou Roberto, aí sim sentiríamos o rigor guerreiro da justiça, não é? Mas eles não vão sentir isso. Para mim, as regras são manipuladas, Alberto. Jogamos com regras manipuladas. Ou seja, há regras para uns e esses caras têm outras regras. O que você acha? Você ainda tem parte do establishment jornalístico e político espanhol justificando politicamente. Eu nem estou dizendo para analisarmos penalmente se ele tem que ir para a cadeia, se não, se sim, se 20, 40 anos, não. Zapatero? E toda a sua corja politicamente deveria estar morta. Deveriam representar o nada no panorama político espanhol, pois ainda tem gente defendendo eles nos debates. Vocês se lembram de Camps e de Rita Barberá? Sim, claro. Por favor. Vocês se lembram das bolsas da Rita Barberá? E por favor. E dos ternos de Camps, hein? Aí. Tem um exemplo. Hoje à noite, acho que é na Intereconomia, vai passar uma entrevista com uma mulher chamada Isabel Laranjeira. O amigo Gonzalo Vans fez uma entrevista com ela. Essa senhora era a empregada doméstica de Zapatero e Sánchez Sonsoles nos anos de 2001, 2002 e 2003. Zapatero era chefe da oposição naquela época. Não era presidente. Bom, essa senhora é portuguesa, tem 48 anos. Ouçam o que ela conta. Fizeram algum tipo de contrato com você? Não, nenhum. Nada, nenhum papel, nada. Nem falaram em te colocar na Previdência Social, muito menos isso. Nada. Era um duplex. Embaixo ficavam a cozinha e o quarto dos meninos. Espero que assistam esta noite. O Ambiental passa hoje à noite, espero que assistam, é brutal. Explica que durante 3 anos nem Zapatero nem Sonsoles Espinosa a contrataram nem pagaram a Previdência Social para ela. Até mesmo nos envelopes de dinheiro que davam para ela, muitas vezes Sonsoles Espinosa se enganava e dava 100 ou 200 euros a menos. E a mulher acabou ficando de saco cheio e foi embora depois de 3 anos. Isso já mostra um pouco o perfil da pessoa. Você consegue imaginar, Roberto, ser chefe da oposição na Espanha e pagar o funcionário por fora? Bom, veja, o do Podemos também fez isso, não foi? Durante vários anos. Também é. E também temos uma denúncia recente contra Pablo Iglesias pelos trabalhadores, né, do seu estabelecimento, né? Pois parece que há uma prerrogativa desse pessoal, né? Tem mentalidade mesquinha, mais ambição de ir além, né? Ser socialista é ter muito pouco e estar disposto a roubar muito.
A palavra é roubar, não dar. Quero dizer roubar muito. Bem, o que você disse sobre Pablo Iglesias, Vito Quiles tem perseguido ele. Pablo Iglesias foi denunciado por seus funcionários por tratamento vexatório e jornadas de 14 horas pagando uma miséria. Vamos ver o que Pablo Iglesias diz. Vai atrás dele, Vito. Senhor Iglesias, olá, Pablo. O senhor acha certo que os trabalhadores da Canal Red denunciem o senhor por exploração trabalhista? O senhor não tem vergonha de ser denunciado por exploração trabalhista dos trabalhadores da Canal Red? Logo, o senhor que dizia defender os direitos dos trabalhadores? O senhor não tem vergonha de dizer que veio combater o fascismo? Senhor Iglesias, vocês não ganharam nenhum assento em eleição. Diziam que iam combater o fascismo, mas sem assentos. Como vão fazer isso, Pablo? Ele entra no carro, desta vez vendo, jogaram o microfone e o insultaram. É realmente necessário ir enfrentando cada um com suas verdades, não é? Porque isso ele não vai fazer em nenhum meio de comunicação. José Luiz, falo isso para trazer um pouco de humor. Hoje ouvi umas declarações fantásticas, não sei se era um youtuber ou o quê, que dizia que Zapatero não servia nem para ser presidente do governo, que foi um fracasso, nem para ser foragido, que também foi outro fracasso. Nem para ser foragido. Nem para ser foragido, certo, dizia o comentarista. E isso me fez rir muito, mas essa é a classe política que temos. É que, de verdade, os passos que estamos dando em direção ao inferno é que, como diz um amigo meu, se não tem, onde é que tem? Já não há espaço, não podemos continuar fugindo, o inferno acabou. Estamos numa situação muito difícil, Alberto, muito Álvaro, muito difícil. Vamos lá, mais opiniões. Fran Lola Fraguas JM Santos. Isso que está acontecendo com Zapatero possivelmente já é algo combinado, preparado por meio dos advogados dele, porque com o dinheiro que o Zapatero tem, ele deveria ter uma equipe de advogados de primeira, não é? E podem ter dito, é melhor você ser preso na Espanha, pois as leis são mais brandas, conseguimos manipular, você fica em casa e em 4 dias está solto antes dos Estados Unidos irem atrás de você. Ao próprio diabo, esse que se chama Zapatero, eu acho que não vai acontecer nada com ele. Como muitos desses políticos, não aconteceu nada com eles, porque o sistema já foi feito para que nada aconteça com eles. Obrigado. Sabiam que um cidadão espanhol, acusado por qualquer motivo, não pode ser extraditado para outro país devido ao princípio de prioridade absoluta da Espanha? Isso significa que, se os Estados Unidos decidirem acusar e pedir a extradição de ZP, a Espanha não vai permitir até o final do julgamento. Na Espanha, vão julgá-lo como fizeram com Puyol. Daqui a 20 anos não vai acontecer nada com ele. Obrigado. E extraditar, não vão extraditar porque é a guerra de Sanches contra Trump, e é isso que o grande vai fazer com ele. Agora mesmo, para o Albert, o plano é: vamos sair o mais rápido possível. Vamos conseguir que nos condenem o mais rápido possível, porque a peça-chave, o homem-chave, ninguém está olhando para ele. E se chama Cândido Condé. No caso de que ele seja condenado, e eu espero que seja, dificilmente chegaria à prisão na Espanha. E eu pergunto, Feijo também daria um indulto, Roberto? Olha, eu acho que estão indultando ele agora para não se comprometerem. Ou seja, o fato é que hoje temos que contar isso. Na audiência entrou apenas a representação, as acusações populares foram unificadas sob a representação do Partido Popular, só entrou o advogado do Partido Popular. Foi negociado, foi conversado, os demais não tinham informação, simplesmente estavam dentro dos tribunais e pouco mais, mas se não fosse isso, eram como jornalistas na rua. Eles praticamente reduziram isso a uma espécie de negociação política, porque o Partido Popular, sim, tudo bem, atua como acusação popular, mas tem interesses políticos. E então eu me pergunto, que medo o Partido Popular tem de ser mais duro, já que, enfim, os outros pediam a prisão preventiva, o Partido Popular só pediu a retirada do passaporte. Sim. Eu concordo com o que o Roberto disse, acho que ele está muito certo na sua reflexão. Estão perdoando ele agora. Não vão deixar esse problema para o Feijó. Eu estou convencido de que ele não vai pisar na cadeia. Acho que ele vai ser condenado, mas não vai pisar na cadeia. Vamos ter que esperar pela justiça americana, né?
né? Eu digo que ele não vai pisar na cadeia e depois quero situar também algumas coisas do julgamento. Aqui, a posição da acusação particular é menor ou muito irrelevante. Este é um processo que foi basicamente conduzido pelo Ministério Público, que vem de autoridades estrangeiras. O Ministério Público tem papel importante aqui. Fiquei surpreso, pois acho que hoje pediu a retirada do passaporte dele. Achei essa medida estranha e rígida. Estou convencido de que, no entanto, Zapatero não vai sair da Espanha em nenhum caso neste momento. Ele não vai pensar em pegar um avião para um país de onde possa ser extraditado pelos Estados Unidos. Acho que ele vai ficar... Bom, eu não sei, porque, senhores, volto com vocês em um minuto. Senhores, o juiz Calama diz que deixa Rodrigues Zapatero livre sem medidas cautelares, entre outros motivos, porque é uma pessoa conhecida, porque tem a família na Espanha e porque anda com escolta. Isso já ouvimos algumas vezes. Begoña Gomes também usou esse argumento dizendo, bom, mas como ela vai cometer um crime ou tentar fugir da Espanha se anda com escolta? Isso é garantia de alguma coisa, porque eu me lembro, Rodrigo Rato andava com escolta, mas também tinha contas na Suíça, não é? Alfredo Perdigueiro, inspetor de polícia, bem-vindo. Como você está? Obrigado, Albert. Vamos seguindo, o que já é algo. Se uma escolta vê que a pessoa que está vigiando comete um crime, ela é obrigada a denunciá-la, não é? Evidentemente, somos obrigados a perseguir o crime, Albert. Obrigados. Portanto, qualquer um que veja qualquer ilícito penal deve agir em conformidade. Evidentemente, se for a personalidade que comete o ato, ela deve ser apresentada à justiça. Se alguém de fora da cápsula de segurança cometer o ato, você deve proteger a personalidade e intervir. Se não for possível, acione a comissão responsável para atender ao chamado ou ao ilícito penal. Por exemplo, sabemos que Zapatero tinha comprado passagens para toda a sua família no dia anterior a saber de sua acusação. Os seguranças não sabiam disso, né? É que eu vou além, Albert. Ou seja, a pessoa pode deixar de contar com o segurança pelo tempo que achar adequado. Ou seja, a equipe de segurança está à disposição para proteger essa pessoa quando ela quiser. Se ele disser, amanhã não preciso, vou sair sozinho, a escolta não vai se opor à força à vontade da pessoa para você entender. Ou seja, seguimos o que a pessoa determina na hora de proteger. Se a pessoa não quiser proteção porque vai para um bairro, uma festa e não quer que a gente esteja lá, ele dispensa a escolta e pronto. Você tem o caso da senhora Begoña Gomes, como você mencionou no começo, em que ela dispensou a escolta durante o tempo em que esteve naquele bar e que, coincidentemente, depois disso, 3 dos 4 seguranças foram dispensados. Porque eles não fizeram direito o trabalho deles com essa mulher. Ou seja, sempre somos o elo mais fraco, sempre a corrente se rompe pelo elo mais fraco e, no final, sempre somos nós que pagamos o pato. Aliás, você voltou a pagar o pato. Abriram outro processo contra você por ir ao programa do Ícaro. O que aconteceu? Vou resumir para você, mas é vergonhoso, nojento e repugnante ver que a lei, a polícia, distorce a 4 de 2010 só para me punir. Eles ignoram completamente a lei, descumprem a lei 4 de 2010 só para me punir. Afirmam que fui ao programa do Iker Jiménez sem autorização. Quando pergunto quantos pediram permissão, quantas foram concedidas e quantos secretários gerais ou porta-vozes de sindicato policial precisam pedir, simplesmente ignoram minha pergunta. Eles rejeitam as provas porque dizem que são inúteis para o processo, mesmo sendo provas que demonstram que sou inocente. Eles paralisam o processo porque me acusam de revelação de segredos e separam, sem poder fazer isso, uma parte do processo. Eles arquivam meu caso, cumpri 20 dias no ano passado e agora que arquivaram a via judicial, reabrem o caso. Reabrem o processo, né? O que é ilegal, porque a TUCUM 14 diz que, uma vez cumprida a sanção, extingue-se a responsabilidade disciplinar e ainda abrem novos processos e aplicam mais 30 dias de punição ilegalmente. De emprego e salário mais 30 dias. Pois é, 30. Você deveria ir falar com Silvia Rinchal Rondo a uma, isso não aconteceria com você, você seria promovido. Você tem consciência disso, né? Claro. Olha, eu rio de raiva, mas agradeço, pois meu dia está difícil. Desculpa o mau humor, não estou aguentando. Muita força, Alfredo, estamos com você, você sabe disso. Siga em frente, força. Eu te agradeço, Alberto, eu agradeço. Viva a liberdade nas forças e corpos de segurança do Estado que agora não existe. Um abraço. Vamos lá, ânimo, de volta para você, muito obrigado.
Bem, se houver imagens para serem incluídas, por favor, José Luiz Rancanho e Roberto Crobu, imagens que hoje fazem parte da história, precisamos lembrá-las. 22 de fevereiro de 2010 e este é ZP. Seremos firmes, muito firmes, para mudar a regulamentação do sistema financeiro. Evitar a especulação, os lucros injustificados, os paraísos fiscais. A UDEF detecta que em 6 anos depois de dizer isso em 2016, seu laranja, Julito Martínez, abriu uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas e outra nos Emirados Árabes. Paraísos fiscais para os dois, e com essas duas empresas offshore recebeu dinheiro. Depois, em 2009, Zapatero ficou um pouco mais falante, ele era presidente. Que a democracia e o governo que eu presido não vão permitir que se intimidem nem juízes, nem promotores, nem policiais na luta contra os crimes de corrupção. Não fizeram outra coisa desde que Sanches governa e esse último vídeo vai persegui-lo por toda a vida. Aprendemos entre os militantes, entre as companheiras, que ser socialista normalmente é ter muito pouco e estar disposto a dar muito. Uma mansão em Lanzarote, uma casa de luxo em Puerta de Hierro, cada uma por mais de 1 ou 2 milhões de euros, uma residência de luxo em Las Rosas, vocês estão vendo. Desde que se tornou porta-voz de Maduro, multiplicou seu patrimônio por 90. Aliás, a maioria das casas foi comprada pela metade do preço ou com pequenas hipotecas. Ele diz que eram verdadeiras pechinchas que estavam com preço muito baixo. Também pode ser que ele tenha pago uma parte por fora, né? Robert, essas coisas acontecem. Ou que tivesse acesso à informação privilegiada. Você sabe que ele sabe casas que são expropriadas, que vão para a Receita Federal. Às vezes é assim, que a agência tributária expropria ou está prestes a expropriar algo. E internamente eles ajeitam isso entre determinada pessoa que trabalha, digamos, nas sombras, né, do que é a lei e a instituição. É muito curioso porque no documento de hoje diz, no qual ele se auto-isenta de culpa, diz: não tenho absolutamente nada fora da Espanha. Quero lembrar que nenhuma acusação, nem a UDEF, diz que eu tenha algo fora da Espanha. Fomos nós que dissemos isso. Esclareça, Alberto. E mostramos algumas contas. Esclareça. Em seu nome. Já está. Eu disse. Não tenho nada fora da Espanha no meu nome. Há um detalhe hoje que foi publicado e ninguém percebeu, mas foi publicado pelo The Objective, que dizia que as acusações populares haviam pedido a entrega dos passaportes. Quantos passaportes Rodrigues Zapatero tem? E, acima de tudo, imagina se ele tiver um passaporte dos Emirados Árabes Unidos, ter algo em seu nome com o passaporte e a identidade dos Emirados Árabes Unidos no exterior, conta como dizer que não tem nada em seu nome? Não sei, só estou lançando a pergunta. Bom, o que ele tem é passaporte diplomático, mas a Begônia Gomes também, o Coldo Garcia também, eles viajavam com passaporte diplomático. É uma coisa inacreditável, né? Eles não passavam por nenhum controle de segurança. Eu acho que o principal de hoje não é o que nos dizem, mas sim o que omitiram. A atitude do Zapatero foi dizer que ele não sabe de nada e que todos os negócios, as offshores, o dinheiro, mas os acordos são coisa do Júlio Martínez. Ou seja, ele colocou a culpa para salvar as filhas dele, que são as próximas na lista, colocou a culpa no suposto laranja dele, agora só falta o laranja explodir. Me dizem que psicologicamente Júlio Martínez não é Vítor de Aldama. Ou seja, que ele está um pouco fraco, que psicologicamente não está no seu melhor momento, muito. Portanto, não sabemos qual vai ser a reação dele. Mas duvido que ele queira passar anos na cadeia, levando toda a culpa, quando quem supostamente mandava em tudo era o ZP. José Luiz, o que acontece é que é preciso ter, você mesmo disse muito bem, é preciso ter um caráter especial.
Acho que Aldama tem um caráter especial, tem uma força especial que permite a ele adotar o papel e a posição que está desempenhando neste momento na política espanhola e em sua própria defesa. Ou seja, se eu for preso, todos vocês vão junto, pois são os verdadeiros ladrões desse filme. Eu acho que no caso, por exemplo, de Ábalos, acontecia exatamente o mesmo e Koldo. Não vejo neles pessoas com esse interesse, essa força. Eu não conheço o Laranja do Zapatero, o Júlio Martínez, né? Mas eu acho que pode ser por aí mesmo. O que eu posso te garantir é que o advogado do Rodrigues Zapatero é um bom advogado e que a estratégia de defesa do Zapatero vai seguir exatamente o que vocês acabaram de definir. Vai seguir exatamente o que vocês acabaram de dizer. Ele não sabia de nada e os negócios desse senhor são dele, foi o que afirmaram. E salvo se a atitude do Laranja for muito beligerante, como é a do Aldama, isso geralmente favorece o político, favorece a pessoa importante e prejudica gravemente o Laranja. Se não é questão de tempo, talvez sem dó. Fíjate. Veja, pra mim não importa. Me preocupa menos que Zapatero tenha roubado, sabe? Eu acho que isso é como coragem no exército. Eu começo a presumir que todos os políticos roubam, ou quase todos são ladrões, ou muito ladrões, não é? Mas não pode. Não podemos esquecer que esse senhor trabalhou ativamente para submeter um país à ditadura de um tirano. Isso é de uma gravidade extrema. Isso tem a ver com moralidade, tem a ver com princípios. Deveríamos ter um julgamento ético duríssimo sobre ele, simplesmente por isso. Porque ele esteve trabalhando ativamente para manter todo um povo sob a bota de um tirano. Mesmo que fosse só por isso, não desejo nenhuma sorte ao senhor Rodrigues Zapatero. Aqui há algo que muda. Koldo, Santos, Zerdán, Ábalos são pessoas do PSOE. E eles estão calados e não contam o que sabem porque o PSOE e Sánchez prometeram coisas em troca do seu silêncio. Júlio Martínez não. Ele não é do PSOE. Você acha que isso vai explodir ou não para terminar, Robert? Júlio Martínez é uma pessoa diferente. Ele não é um competidor nato. Ele não é um animal de competição. Isso ficou claro até mesmo quando ele compareceu no Senado, quando disseram para ele, mas então ele disse sim. Ele não falou, mas demonstrou pelo rosto. Ele está derrotado, está psicologicamente acabado. Mas eu acho que aí também existe um perigo muito grande. Que psicologicamente acabado e sem vontade de lutar, se ele não vai lutar por ele mesmo, também não vai lutar pelo Zapatero. Fica esperto. Ou seja, se ele afundar e disser, vou contar toda a verdade, não aguento mais, vou renunciar, jogo a toalha, ele joga a toalha por ele e também pelo Zapatero. Não acreditem que ele fará pelo Zapatero o que não faz por si mesmo. Acho que tentar encurralá-lo, afundá-lo, ou colocar toda a culpa nele pode até aumentar essa possível depressão, esse ânimo derrotista que ele está tendo, a ponto de provocar um colapso que, na sua queda, também arraste o Zapatero. Cuidado, porque isso pode ser uma estratégia muito prejudicial para o Zapatero. Sem dúvida. Amigos, vou conversar com venezuelanos que estão encantados com o que está acontecendo. Vocês podem imaginar. Querido Crobu, querido Rancanho, obrigado pelo apoio e pela reflexão de vocês. A vocês. Até logo. Adeus, companheiro. Adeus. Companheiro, antes de apresentar a vocês uma convidada maravilhosa que sabe o que a Venezuela pensa sobre tudo, Susana Gás, redação, últimas mensagens. Aqui estamos, Alberto, na redação do Castilhão Confidencial, sempre recebendo essas mensagens e opiniões de todas as partes do mundo dos nossos confidenciais. E o exemplo disso é Maria do Carmo, que nos escreve da Austrália. Ela tem 82 anos e diz que não deixa de nos assistir nenhum dia. Espero boas e gloriosas notícias da Espanha, embora eu saiba que é muito difícil. O horário não me permite acompanhá-los de vez em quando, mas não deixo de segui-los porque seguimos confidencialmente. Confidenciais, entrincheirados e diante do sucesso de Alberto Castellón, porque não se esqueçam que o triunfo é nosso. Também nos escrevem neste caso e a NET diz que algumas coisas podem ser mudadas, mas os políticos não deixam de ser políticos e teríamos que fazer uma manifestação, principalmente depois do que está acontecendo com Zapatero. Varada nos escreve e diz, sorria, sorria. Nesse caso, Zapatero, enquanto você tiver vontade de sorrir, mas a situação não está para isso, justamente.
O Paulo Carvajal nos diz: Antônio mostra sua disposição ao juiz para depor e apresentar provas ao processo. Isso está ficando muito interessante de se ver. Temos todo o sistema infectado. Com certeza não sabemos o que vai acontecer. Também nos diz Luís: olha, nem prisão, nem nenhuma besteira, tudo certo, tudo bem amarradinho. É esse governo que cuida disso? Que país de faz de conta o nosso? Diz que o de talante sai pela porta dos fundos sem dizer nada. Só aquele sorriso que é a única coisa que sabe fazer. E isso sim, se defender muito bem. Por outro lado, Hiper diz que, se não derem uma de Puigdemont, vamos ficar com a mesma cara de bobos que esses personagens desse governo. Luísa diz: coitados dos agentes ao protegerem Zapatero na saída, e eles fazem isso com muita competência, mas é considerada uma profissão de risco, só que eles não sabem disso, querida. Enfim, nesse caso, a saída de Zapatero, e eles fazem isso com muita competência, mas é considerada uma profissão de risco, só que eles não sabem reconhecer isso. Deveriam mudar de profissão. E também temos, Anselmo diz: querido Alberto, se isso é o Ministério Público, porque temos que lembrar de quem depende o Ministério Público, então é isso. Não esperávamos muito de Zapatero. Carlucci diz que temos um governo que faz pouco caso da gente, mas não faz pouco caso da gente o tempo todo. Negam absolutamente tudo. E depois a verdade começa a aparecer. E vemos suas mentiras e seus enganos. Mas até quando teremos que aguentar essa quadrilha de criminosos? E aqui deixamos o Alberto. Recomendamos a todos os nossos seguidores, nossos confidentes, que continuem nos acompanhando em todas as redes e em todos os nossos canais. Muito obrigada. Mais sobre Zapatero em 1 minuto. 9.159.304,91 de toda a confiança. Se há uma mulher querida pelos venezuelanos que teve que se exilar, que vive no Panamá e é uma jornalista de raça, essa é Nito Pérez Ozuna. Bem-vinda, querida amiga. Como você está? Aqui, Alberto, te abraçando à distância, mas com muito carinho e muito afeto. Muito obrigada de verdade pelo convite e por estar sempre tão atenta à Venezuela. Não perco um único programa seu. E claro, também porque fico totalmente por dentro da atualidade espanhola. E claro, nesse caso... Esses dias, vendo Zapatero no banco dos réus acusado, declarando por 6 crimes, pensei muito no que estará acontecendo na Venezuela, onde ainda não se resolveu o caso, mas estão vendo sinais de esperança. Esse é um deles, não é? Você sabe que vendo isso hoje a gente pensa, bom, olha, há uma esperança. Há uma esperança, além de que fique perfeitamente claro que Rodríguez Zapatero atuava junto com Delcy Rodrigues, com Nicolás Maduro primeiro e com Nicolás e com Delcy Rodrigues agora. Agora e acho que sempre. Sempre foi essa parte da cadeia que ligava uma coisa à outra, né? Tentaram nos vender na Venezuela o Rodríguez Zapatero como aquele personagem que queria a liberdade dos presos políticos, que fazia tudo por uma causa justa. Mas para nós, na verdade, para muitos jornalistas e para a opinião pública em geral, ele nunca enganou a gente. A gente sabia perfeitamente a que ele vinha. E o que ele queria não eram causas justas. Ele vinha justamente para se enriquecer com a dor dos venezuelanos. Ele cobrava, e cobrava caro, cobrava muito caro. Ele se enriqueceu com a dor dos venezuelanos, com a tragédia das famílias venezuelanas. Então, ver ele sentado ali, vou te dizer que realmente é algo que dá esperança, é esperançador. Claro, eu espero e aspiro de verdade que isso tenha um final feliz, porque, olha, foi a pressão para que o presidente saísse da Venezuela, o eleito Edmundo González. E olha onde estamos agora, com uma interina que ninguém quer na Venezuela e com um presidente eleito que nunca conseguiu assumir o cargo. Mas antes disso, ouvimos e há vídeos de Piedade Córdoba falando sobre como foi dada uma mina para Zapatero. Imagina só, na Venezuela já roubaram de todas as formas possíveis e imagináveis. Não só o petróleo, até o ouro. Até o urânio, absolutamente tudo já foi roubado na Venezuela. Um caso que me chama muito a atenção é isso que foi investigado durante esse processo, que é a quantidade de viagens que Zapatero fazia
mas sempre aterrissando na República Dominicana. E de lá mandavam um avião particular para que ele chegasse à Venezuela como se estivesse escondido. Não podemos esquecer como ele atuou nas eleições de 2024, nas quais Edmundo Gonzalez venceu. Que o mundo inteiro sabe, viram as atas, e esse senhor validou a fraude. Esse senhor só fez validar a fraude e apoiar os presos políticos. As pessoas dizem 2.000, 3.000. Na Venezuela, há pelo menos 6.000 presos políticos. Não há menos de 6.000 presos políticos. E esse senhor ia e falava em nome daqueles que o pagavam. Bom, eu não digo que todos, mas a imensa maioria, porque outros devem existir. Devem existir. Ele contribuiu, entre aspas, para que saíssem da prisão, mas por um interesse que não sabemos. Provavelmente é um interesse político, pode haver também um interesse político, mas que a maioria foram interesses econômicos, isso foram. Meu Deus, esse monstro há um mês estava fazendo comícios na Espanha, pedindo votos para seus candidatos. Aqui continuaram passando pano para ele, tanto parte da imprensa quanto todo o governo. Isso é duríssimo para a Venezuela, ver que agora que temos as provas, ainda tem gente que o defende. É um roteiro, é o roteiro da esquerda que tem muito dinheiro vindo do narcotráfico e de outros negócios ilícitos. E que comprou consciências, comprou meios de comunicação, comprou empresários, comprou políticos. É o mesmo roteiro, não muda. A mesma coisa aconteceu na Venezuela. Quantos meios de comunicação foram silenciados com o dinheiro da esquerda, da revolução, do socialismo do século XXI, depois de terem roubado todo o dinheiro do petróleo venezuelano? Olha, isso não, para mim pessoalmente parece que é o roteiro que vimos na Venezuela. Nós já estamos há 27 anos, Alberto, vendo isso. Imagina o que os cubanos sentem, que já estão há mais de 60 anos nisso, e que é o mesmo roteiro, porque tudo isso vem do mesmo lugar, e é Cuba. Isso vem de lá. É preciso aniquilar a cabeça desse câncer que nos corroeu a todos. E eu aspiro e espero de verdade que já estejamos na fase, olha, final, que de verdade se possa julgar e condenar Rodrigues Zapatero. Porque, olha, são tantas coisas que a gente vê do que está acontecendo com esse senhor. A quantidade de joias, a fortuna que ele tem em joias, de onde ele tirou isso, a quantidade de casas, de imóveis, o dinheiro nas contas das filhas. Quer dizer, é realmente uma coisa, tudo isso, claro, com Sanches envolvido, com Delcy Rodrigues, Plus Ultra, mas o caso da Plus Ultra é um escândalo enorme. E quem está envolvida nisso, Delcy Rodrigues, eu só espero, além de muitas outras coisas, que Donald Trump, que sei que os Estados Unidos contribuíram nessa investigação, entenda agora mais do que nunca que Delcy Rodrigues não é uma boa moça. Delcy Rodrigues está envolvida nessa vagabundagem. Ela é protagonista, junto com Zapatero e com Sanches, dessa vagabundagem que arruinou o nosso povo. Vamos ver Zapatero na prisão, aqui ou no Brooklyn? Olha, é que estamos vendo Maduro. Como não vamos ver Zapatero? Nós vamos ver. Claro que vamos vê-los, Álvaro. Precisamos ter fé e seguir em frente, como você faz diariamente no seu programa. Vamos vê-los e seguir em frente. Sempre no meu time, nem sua preguiça é uma. Te amo muito. E eu te amo mais. Um grande abraço. Obrigado, querida. Há mensagens com segundas intenções. Conchita está cansada de correios. Dizem que chegam em casa com um pacote, dizem que você não está e depois você que se vire para buscar. E eu estava assim, isso acontece muito. Estou de saco cheio dos correios. Sempre que chega um pacote pelos correios é o mesmo problema. E ontem, para não acontecer a mesma coisa, ao invés de esperar em casa, fui para a porta da rua com meu cachorro e fiquei lá 3 horas esperando o pacote dos correios chegar. Ninguém apareceu. Recebi um e-mail dos correios dizendo que, como não foi possível entregar o pacote, eu teria que ir buscá-lo. Nos correios que fica lá no fim do mundo. Ela está muito cansada disso e eu entendo. Vamos rápido, a guarda e outros observam. Alguém mente, que os correios fiquem alertas. Além disso,
Muitos de vocês me confirmaram que com o YouTube há dificuldade, que o programa trava, que volta para o início. Por exemplo, este amigo. Comigo também acontece quando estou assistindo trava e eu tenho que avançar, voltar e outras vezes simplesmente sai. Não, faz dias que não consigo assistir direito, às vezes preciso parar e só consigo ver no dia seguinte. Eu sei que há dificuldades. Estamos conversando com o pessoal do YouTube, já sei que eles não avisam quando o canal lançou um novo programa. Isso a gente já sabe, agora dizem que não podem avisar todo mundo. Bom, aqui vocês sabem que estamos todos os dias. Quando quiserem podem nos assistir. Mas, gente, eles colocam dificuldades para assistir. Isso é um problema técnico do YouTube, eles não se importam. Espero que não assistam. Espero. Bem, nas Canárias há discriminação nos estacionamentos. Este vídeo conta isso. Bem, estamos em Arguineguín, no estacionamento, município de Moabán. E acontece que a prefeita ordenou colocar esta placa aqui que diz que só podem estacionar carros de passeio. Então, vamos ver em que consiste a discriminação que, na minha opinião, ela está cometendo. Porque acontece que, neste momento, dois veículos da mesma marca, com as mesmas dimensões, um pode estacionar e o outro não. Por exemplo, este Peugeot é um carro de passeio e pode estacionar. E este carro, que é um Renault Trafic de chassi longo, mais longo que o meu, de dimensões superiores, pode estacionar. Assim como este utilitário esportivo, porque um utilitário esportivo é um automóvel de passeio. Mas acontece que agora mesmo a Polícia Municipal acabou de vir me dizer que vai me multar por causa deste carro. Este é o meu carro? Alguém entende isso? Se é da mesma dimensão. Ou será que estão perseguindo os autônomos? Obrigado, Juan Manuel. De verdade, eu apoio pouco quem trabalha na rua. Freud Lannister. Foi assim que Zapatero saiu distribuindo joias para a imprensa do tribunal? Ladrão! Tomem, pobres, tomem. Os socialistas damos muito, apesar do pouco que temos. Chéri, vão se danar, fascistas ingratos. Ele é bom, Freud Lannister. Ou esse detector de metais do aeroporto de Barajas. Olá, boa tarde. Zapatero. Sem problema. Atrás vem mais 6. Coldo? Onde está, majestade? Congolês. Mieluce, presente para ele. Eu vou até lá. Finalmente, minhas 5 semanas de férias na mansão que mencionei. Vivendo como rei. Venham, quem paga são os plebeus. Bolanhos, porra, anda logo. Já estou indo, senhorzinho PS. Alfaces fresquinhas? Por favor? Perdeu-se um saco com 5 milhões de fundos europeus. Se for proprietário, procure o atendimento ao passageiro. Que alegria ver meus netos. Pare, possível criminoso. Como? Ei, eu não fiz nada. Isso, a inocente, a senhora, a todos os criminosos. Mala diplomática, não é, Zapatero? Disso você entende bem. Bem, essa charge que me mandaram e que é muito engraçada, mostra uma criança na cama e seu pai que vai ler uma história para ela. E a criança diz, não, papai, os contos exemplares não, me conta de novo a história do sanchista. Ele diz, bem, era uma vez no reino sanchista onde os especialistas não eram especialistas, os progressistas não eram progressistas, os feministas não eram feministas, os jornalistas não eram jornalistas, os sapateiros eram joalheiros. E já chega, filho, não quero te contar mais, senão você vai ter pesadelos. Pronto, muito bem. Esta é uma charge de uma pessoa maravilhosa que é Puebla e que agora está no OK Diário. Puebla é um dos melhores atletas fazendo charges neste país. Bom, e para terminar, Abraão, o fã número 1 de Sanches está preocupado. Tudo bem? Olhem, este é um vídeo de apelo, mais minto do que apelo. Já chega. Já chega de implicar o PSOE, de verdade. É uma coisa, olha, liga a televisão. Vocês não sabem como é difícil manter uma organização criminosa tão bem organizada e limpinha. Isso são anos de trabalho. Então chega de implicar, tá? Não é justo. Com o Zapatero é igual, coitado. Avaliem o homem. Ele está amargurado, agora exercitando muita criatividade porque deram essas joias para ele.
Não deram o ticket de presente para ele e ele não acha. Vocês sabem, já aconteceu comigo. Eu tenho uma joia em casa que me custou 1,99 porque estão dizendo por aí na imprensa que me custou 2,5. Não me custou, 2 me custou. 1,99 e ninguém me falou nada. Por que vocês vão encher o saco do pobre homem? Por quê? Então, por favor, e chega também de implicar com Pedri, porque isso me deixa muito irritado. Pedri não fez nada. Nem todas as pessoas sem escrúpulos e sem coração chegam a presidente de um país. Então, por favor, valorizem esse trabalho, falem do que quiserem. Falem da casinha do Busbuni ou agora que acabaram de abrir o Estreito de Bermu, por exemplo, falem de tudo. Todas essas coisas, sabe? Mas não fiquem falando do PSOE, porque além disso, eles vão continuar em frente. Eles não têm vergonha. Quer dizer, as pessoas quando têm vergonha ficam vermelhas. Menos os vermelhos, porque eles trabalharam para isso e podem andar de cabeça erguida pela vida. Então, por favor, eu suplico, parem, porque isso me angustia, sabe? E se não, leiam o programa do PSOE, que nem eu, que sempre tenho ele à mão todos os dias. Leiam um pouco de cultura. As pessoas que sentem vergonha ficam vermelhas, menos os vermelhos. Amigos, que dia, preparem-se porque a batalha continua. Continuamos remando na mesma direção. Conto com vocês nesta trincheira. Um abraço, até amanhã. Tú lo sabes y yo lo sé. Somos confidenciales. Tú eres confidencial. Yo soy confidencial. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás, muchas gracias. Skitskadelidu, badadelidu, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Castillón Confidencial de Albert Castillón